Orar e agir. Há muitas pessoas que sabem da importância e do poder da oração e praticam de forma constante essa ferramenta espiritual. Mas nós não podemos ficar somente na oração. Tanto é que a palavra oração é composta por orar e ação. Então, quando oramos, precisamos agir. Nem tudo o que precisamos virá do céu. O que vem do céu é milagre, e milagre é por conta de Deus. Agora, tem muita coisa que podemos agir aqui na terra e Deus legitimar no céu e ainda nos ajudar a resolver aquilo que estamos nos propondo a orar. Vamos falar sobre orar e agir em nossa devocional de hoje. Muito bom dia, meus irmãos e irmãs. A paz do Senhor Jesus. Pastor Clodoaldo aqui em mais uma devocional da Bíblia, capítulo por capítulo. O tema da devocional de hoje será orar e agir. O texto bíblico, Neemias, capítulo 2, versículo 4. Diz assim: O rei me disse: O que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus dos céus e respondi ao rei: Se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde meus pais estão enterrados, em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Neemias era um funcionário do Palácio Real na Assíria. Ele ficou sabendo que sua terra natal, Judá, estava totalmente destruída, conforme nós vimos na devocional anterior. Neemias então pôs-se a orar e a jejuar. Com isso, ficou muito triste e seu rosto, seu semblante, não deixou negar essa tristeza, a ponto do rei, o seu patrão, perceber e perguntar para ele que tristeza era aquela em seu rosto e, consequentemente, em seu coração. Neemias respondeu ao rei que era por conta de ter sabido da destruição que estava a cidade onde seus pais estavam enterrados, que era Jerusalém, em Judá. O rei então perguntou a ele o que é que ele poderia fazer para passar aquela tristeza. Sabe o que Neemias foi fazer? Neemias foi orar ao Senhor e depois é que foi pedir ao rei para que pudesse ir à sua terra e fazer aquela obra. O rei permitiu e ainda deu a ele materiais para a reconstrução e cartas para que todos os governadores permitissem a passagem de Neemias e de sua comitiva em direção à Terra Santa. Tem mais coisas para meditarmos neste capítulo, mas por enquanto eu queria enfatizar a sabedoria que Neemias usou neste momento de necessidade. Primeiro, ele orou e jejuou, buscou ao Senhor e depois ele agiu. Pediu ao seu rei para o abençoar e permitir sua ida até sua cidade para reconstruir tudo que estava em escombros. Neemias poderia apenas orar e ficar tranquilo numa intercessão e também lá envolvido com o seu trabalho. Mas ele não apenas orou. Aquele homem chamado Neemias não era apenas um homem de orar, ele era um homem também da ação. E por isso ele foi bem sucedido diante do seu rei. Neemias orou e agiu. E você? E eu? Será que temos feito dessa maneira também? Pelo que você tem orado? Você tem agido também? Tem pedido a Deus sabedoria e estratégia para agir em prol da busca da sua bênção e da sua vitória? Quando Neemias ficou sabendo da situação de sua terra, ele entrou em uma espécie de luto e de dor, mas não ficou assim para sempre. Levantou-se e foi trabalhar para fazer sua parte no processo da sua vitória e da sua missão. Há muitas pessoas que pensam que a oração é uma saída para os preguiçosos que não querem trabalhar ou não querem se envolver nas tarefas da vida. Mas isso não é verdade. Na oração, nós conseguimos estratégias e mandamentos do Senhor em direção ao que temos que fazer. Pode ser que Deus nos mande esperar e ficarmos quietos, mas na maioria das vezes o Senhor nos manda agir, colocar a mão no arado, pôr as mãos à obra, ir de encontro à luta, porque Ele sempre estará conosco. Então, se você já orou, já chorou, já jejuou, chegou a hora de agir. Vá em frente, mexa-se, o Senhor está contigo e vai te ajudar.
vai prover e vai abrir caminhos para o sucesso de tudo que você colocar a mão para fazer. Aprenda com Neemias. Oração é orar e ação, é orar e agir. Amém? Vamos orar e depois nós vamos colocar diante do Senhor a nossa corrente de oração e fé. Nosso bondoso Deus e Pai, muito obrigado por essa palavra tão maravilhosa, meu Deus, nessa manhã, onde aprendemos, ó Deus, que podemos sim orar, falar com o Senhor, jejuar, buscar a sua face, ó Deus, em direção a determinados problemas, situações e lutas que estamos passando. Mas não podemos ficar parados, Pai. Não podemos ficar de braços cruzados. Temos que partir para cima e resolver todos os nossos problemas, meu Pai. Claro que há momentos que na oração o Senhor nos manda aguardar em silêncio. Mas, ó Deus, nós precisamos também agir na hora que o Senhor comandar, na hora que o Senhor nos direcionar. E quando formos agir, queremos a direção e a sabedoria do Senhor. Assim como Neemias, que o rei perguntou para ele o que ele podia fazer e Neemias foi orar. Não saiu pedindo para o rei qualquer coisa, de qualquer maneira, não. Pediu as coisas certas, vindas do coração do Senhor. E ele foi atendido porque a sua boa mão estava com ele. Assim seja comigo e com o meu irmão, Pai, com a minha irmã, que todos nós saibamos que a tua mão está conosco e possamos glorificar o seu nome, orando, agindo e vendo as vitórias que o Senhor tem para nós. Não deixe, Senhor, que nos acomodemos numa preguiça espiritual, querendo só orar, só falar com o Senhor e dizer, está nas mãos de Deus, agora está tudo bem. Sim, meu Deus, a oração, nós colocamos tudo nas tuas mãos, mas tem a nossa parte, tem aquilo que precisamos fazer e que o Senhor não vai fazer por nós. Assim nos ensina os mandamentos do Senhor. E assim oramos em nome de Jesus, Pai. E agora entramos naquele momento de intercessão, Pai, que oramos por aqueles que estão abatidos, por aqueles que estão derrotados, quem sabe desistidos de viver, desistidos do casamento ou do seu emprego, já estão em desespero, não sabem mais o que fazer. Ó Senhor bondoso e fiel, nós colocamos em tuas mãos a vida de todos os filhos do Senhor que têm nos buscado, que têm buscado, Senhor, orientação aqui nas devocionais, meu Pai. Alguns que têm buscado conosco o aconselhamento, a oração, pessoas pedindo pela salvação da sua família, pessoas pedindo pelos enfermos, por situações de risco, Senhor, pessoas pedindo, precisando de uma casa, meu Deus, para morar. Ó Jesus, que o Senhor esteja agindo e operando, pessoas que estão precisando de recursos, de medicamento, até de alimento, meu Pai. No que a gente pode, a gente ajuda e a gente também ora para que o Senhor possa fazer milagres, o Senhor possa fazer grandes coisas. Bondoso Deus, seja com aqueles irmãos queridos que estão enfermos, pessoas da sua família, do seu convívio, que estão passando aqueles momentos difíceis lá no hospital, ou quem sabe em casa, sofrendo dores, precisando, Senhor, de uma consulta ou quem sabe de uma cirurgia. Em nome de Jesus, abre, Deus, abre as portas, Senhor, para que o teu filho e a tua filha consigam essa bênção. Ó Deus, oramos por aqueles que estão em aflição de alma, quem sabe oprimidos, deprimidos, abatidos e amargurados, com mágoas, com ressentimentos, com iras, com ódio dentro do coração, ou quem sabe, Senhor, que foram desprezados, foram humilhados, e isso está doendo e machucando muito o coração dessa pessoa. Eu peço ao Senhor que ajude, estenda a sua mão e abençoe a vida de cada pessoa. Paizinho querido, todos os teus planos e propósitos sejam realizados na vida do teu filho e da tua filha. Que o nosso dia de hoje contribua para o reino de Deus, que o nosso dia de hoje contribua tudo para o nosso bem, para a honra e glória do teu nome, Jesus. Nós oramos pedindo tua bênção às famílias, aos pastores, aos líderes, aos jovens, aos adultos, meu Pai, aos idosos, sem esquecer, não podemos esquecer das nossas crianças, meu Pai, dos nossos adolescentes, que todos sejam guardados pelos anjos fortes do Senhor, com espadas de fogo desembainhada, repreendendo todo o mal, toda ação do maligno, toda seta, toda flecha do inferno que queira vir e assolar
a vida de cada um dos meus irmãos. Assim eu oro e entrego tudo em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, né, irmãos? Muito obrigado pela sua companhia, por estarmos juntos aí nessa corrente de oração e fé que fazemos todos os dias aqui às 6 horas da manhã. Como eu sempre peço, não esquece de compartilhar não, curta, compartilhe, dá o seu like, mas o principal é você compartilhar essa mensagem com seus amigos, irmãos e familiares. Um grande abraço para você, Deus te abençoe, tenha um bom dia, até amanhã se Deus assim permitir, e eu te desejo a paz do Senhor Jesus.